Você já imaginou como era o mundo antes do grande dilúvio? Um tempo em que as pessoas viviam centenas de anos, onde ninguém sequer sabia o que era chuva, e gigantes caminhavam pela terra. Mas esse cenário aparentemente fantástico era também marcado por algo terrível: a corrupção, a imoralidade e uma violência tão extrema que Deus decidiu intervir. Em meio a esse caos, apenas um homem se destacou: Noé, um justo no meio da escuridão. Você já imaginou como seria viver quase 1000 anos? Antes do dilúvio, isso não era apenas possível, mas comum. Pense em tudo que poderia ser construído, aprendido ou até mesmo destruído em séculos de vida. A longevidade humana naquele período é uma das características mais fascinantes e, ao mesmo tempo, misteriosas da era antediluviana. Mas por que isso acontecia? E o que isso nos ensina sobre o mundo de então? A Bíblia nos apresenta uma realidade impressionante em Gênesis 5. Pessoas como Matusalém, que viveu incríveis 969 anos, e Noé, que tinha 600 anos quando o dilúvio veio. Esse detalhe não é um mero dado histórico. Ele revela algo profundo sobre a criação e a humanidade antes do julgamento de Deus. Essas longas vidas eram, de certa forma, um reflexo do mundo perfeito que Deus havia criado no início, mas também prenunciavam o que estava por vir. Será que essa longevidade foi uma bênção ou um agravante no cenário moral daquela época? Em Gênesis 6:3, Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos." Antes dessa sentença, porém, a Bíblia detalha gerações de pessoas que viviam por séculos. Gênesis 5. Essa longevidade permitia que a população crescesse rapidamente e que o conhecimento se acumulasse entre as gerações. No entanto, também significava que o pecado, que já havia se espalhado, poderia se aprofundar ainda mais com o tempo. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. A vida longa não era apenas um privilégio, mas também uma oportunidade de exercer maior influência na Terra. Pessoas como Adão e seus descendentes, diretos, tiveram tempo para ensinar, construir e liderar. Contudo, essa influência nem sempre era positiva. Enquanto os justos, como Enoque, andavam com Deus e transmitiam a verdade, Gênesis 5:24, outros usavam seus longos anos para aumentar a corrupção. O mundo antes do dilúvio era um lugar de desenvolvimento e expansão humana, mas também de crescente rebeldia contra Deus. A longevidade também reflete um ambiente diferente. A Terra, antes do dilúvio, provavelmente tinha condições ambientais únicas, como a possível presença de uma cúpula de água, mencionada em Gênesis 1:6-7, que poderia proteger os seres humanos e permitir uma saúde física extraordinária. Isso, combinado com a dieta e os genes mais próximos da perfeição original, explica por que as pessoas viviam tanto. Mas aqui está o conflito. Será que viver tanto tempo em um mundo decaído era realmente uma vantagem? Quanto mais as pessoas viviam, mais o pecado se multiplicava, contaminando o mundo. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu limites para a vida humana, não apenas para controlar o pecado, mas também como um lembrete de que nossas vidas nesta terra são temporárias. E o que acontecia nesse mundo cheio de vida longa e potencial ilimitado? No próximo ponto, vamos mergulhar em um aspecto intrigante e enigmático da era antediluviana: o desconhecimento da chuva e do dilúvio. Como a terra era regada antes do grande evento que mudaria tudo? Prepare-se para descobrir. Você sabia que antes do dilúvio nunca havia chovido na terra? Sim, o mundo antediluviano era um lugar tão único que o conceito de chuva sequer existia. Imagine viver em um ambiente onde o solo era regado de uma forma completamente diferente do que conhecemos hoje. Curioso, não é? Mas como isso funcionava? E por que isso é tão importante para entendermos como era o mundo antes do dilúvio? Segundo a Bíblia, a Terra, no início da criação,
era regada por um vapor que subia do chão, mantendo toda a vegetação viva e saudável. Gênesis 2, 5 a 6. Esse detalhe parece simples, mas revela uma forma de ecossistema completamente diferente do nosso. Não havia chuva, não havia tempestades e nem mesmo nuvens carregadas no céu. Mas isso levanta uma questão. Se nunca choveu, como as pessoas reagiram ao ouvir a profecia de Noé sobre o dilúvio? A falta de conhecimento sobre esse fenômeno natural poderia ter influenciado a descrença generalizada na mensagem de Deus. Vamos explorar isso mais a fundo. Em Gênesis 2, versículos 5 a 6, lemos: Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a face do solo. Essa passagem nos dá uma visão de como o mundo era autossustentável. Deus havia criado um mecanismo perfeito para manter a terra fértil sem a necessidade de chuva. Tudo era providenciado de maneira equilibrada e suficiente. Isso reforça o quanto o mundo antediluviano era diferente do nosso e, ao mesmo tempo, evidencia a perfeição inicial da criação divina. O fato de nunca ter chovido também pode explicar por que a mensagem de Noé foi tão difícil de ser aceita por seus contemporâneos. Imagine alguém alertando sobre um desastre completamente fora do contexto conhecido. Gênesis 6,17 menciona Deus dizendo: Eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Para as pessoas daquela época, essa ideia parecia absurda. Sem chuva, como poderia haver um dilúvio? Isso também nos dá uma visão sobre a teimosia humana. Mesmo diante de uma mensagem direta de Deus, muitos rejeitaram a oportunidade de se arrepender. Além disso, a ausência de chuva reflete um estado de harmonia e paz no início da criação. Não havia catástrofes climáticas ou desastres naturais como os que conhecemos hoje. A Terra era um lugar onde o sustento vinha de forma constante, sem interrupções. Era como se a natureza funcionasse em um equilíbrio quase paradisíaco. Mas pense nisso. O que teria levado Deus a mudar esse sistema tão perfeito? A resposta está no coração do homem. A corrupção e o pecado cresceram tanto que o mundo já não refletia mais a perfeição inicial da criação. O dilúvio não foi apenas um evento climático, mas um ato de juízo e redenção. Você consegue imaginar o choque das pessoas ao verem pela primeira vez gotas de chuva caindo do céu? Seria uma mistura de incredulidade, medo e arrependimento tardio. E quem eram os protagonistas desse mundo tão peculiar e cheio de mistérios? No próximo ponto, vamos conhecer os filhos de Deus e os gigantes, figuras que marcaram profundamente a história da humanidade antes do dilúvio. Pronto para desvendar mais esse mistério? Você sabia que o mundo antes do dilúvio foi marcado pela existência de gigantes? Sim, a Bíblia fala de seres extraordinários que caminhavam entre os homens, chamados de nefilins. Mas como esses gigantes surgiram? E o que eles representam na história da humanidade? Essa parte intrigante da era antediluviana levanta muitas questões que poucos consideram. Afinal, quem eram os misteriosos filhos de Deus mencionados em Gênesis? E qual foi o impacto dessa união proibida com as filhas dos homens? A Bíblia nos dá uma pista fascinante em Gênesis 6, 1 a 4. Esse texto fala de uma era em que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. E dessa união nasceram os nefilins, ou gigantes. Mas quem eram esses filhos de Deus? Existem diferentes interpretações. Alguns acreditam que eram anjos caídos que desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. Outros argumentam que eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim. Independentemente da interpretação, o resultado foi uma geração de seres poderosos e corrompidos que contribuíram para a decadência moral da humanidade. Em Gênesis 6,4, lemos: Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse versículo revela não apenas a existência dos nefilins, mas também destaca sua reputação como seres poderosos e influentes.
Eles não eram apenas fisicamente gigantescos, mas também desempenhavam um papel significativo na cultura e na rebeldia contra Deus. O impacto dos Nefilins na sociedade antediluviana foi devastador. Sua presença intensificou a corrupção e a violência. A terra, que antes era regada por um sistema natural perfeito, Gênesis 2, 5 a 6, agora estava cheia de maldade, Gênesis 6, 11. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens simboliza uma ruptura na ordem criada por Deus. Ao invés de manter a santidade das suas linhagens, os homens cederam ao pecado e à rebeldia. Curiosamente, essa história também ecoa no Novo Testamento. Em Judas 1,6, lemos sobre anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Isso sugere uma possível conexão com os eventos de Gênesis 6, apontando para um julgamento especial desses anjos caídos. A presença dos Nefilins é um lembrete de como o pecado pode distorcer a criação de Deus de formas inimagináveis. Mas pense nisso. Se Deus criou o mundo perfeito, como chegamos a esse ponto? Por que ele permitiu que essas coisas acontecessem? A corrupção e a violência dos Nefilins levaram Deus a decretar o dilúvio, um ato de juízo e redenção. No entanto, a presença desses gigantes também nos faz refletir sobre o poder do pecado e suas consequências. Você consegue imaginar viver em um mundo onde seres como os Nefilins governavam, espalhando maldade por toda parte? Com a presença dos Nefilins e a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, a corrupção começou a se espalhar de forma desenfreada. Mas como isso afetou o restante da humanidade? No próximo ponto, vamos explorar como o aumento da população e a crescente imoralidade criaram um mundo totalmente afastado dos caminhos de Deus. Prepare-se para entender como o pecado atingiu proporções inimagináveis. Você já se perguntou como uma sociedade chega ao ponto de total corrupção moral? Como um mundo que começou perfeito pode se desviar para o caos, onde o pecado se espalha como uma doença? Essa é a realidade que vemos no mundo antes do dilúvio, quando a humanidade estava em um caminho de autodestruição. A Bíblia descreve uma condição alarmante da humanidade antes do dilúvio. Em Gênesis 6:5 lemos: "E viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Imagine isso, um mundo onde os pensamentos das pessoas não eram mais voltados para o bem, onde a maldade se multiplicava sem cessar. O pecado não era mais uma exceção, mas a regra. Essa é a atmosfera que Deus viu e a razão pela qual ele decidiu que a humanidade precisava de um julgamento. Com o crescimento da população, a corrupção moral se espalhou rapidamente. A multiplicação da humanidade não trouxe mais bondade ou justiça, mas apenas mais pecado e violência. Não se tratava apenas de transgressões pontuais, mas de uma corrupção sistêmica, onde o pecado tomou conta de todas as áreas da vida humana. As pessoas começaram a agir conforme suas próprias vontades, sem se importar com as leis de Deus ou com as consequências de suas ações. A violência e a perversidade dominaram, tornando-se características de uma sociedade que havia se afastado completamente de Deus. Em Gênesis 6:11 a 12, vemos a gravidade dessa situação. "E a terra estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. E olhou Deus para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra." O pecado não era mais algo isolado, mas havia contaminado toda a humanidade. A terra estava cheia de maldade e violência, refletindo o total afastamento dos seres humanos dos princípios divinos. A Bíblia nos mostra que essa corrupção moral não era apenas externa, mas estava profundamente enraizada no coração humano. A maldade não estava limitada às ações visíveis, mas se originava nos pensamentos e intenções do coração. A humanidade havia chegado ao ponto de rejeitar completamente os caminhos de Deus, o que levou a uma degradação espiritual sem precedentes. Agora reflita sobre o que isso significa para nós hoje. Vivemos em um mundo que, de certa forma, ainda sofre com as consequências do pecado. Como podemos ver, o pecado e a violência não surgem do nada,
mas se espalham e crescem quando as pessoas deixam de seguir os caminhos de Deus. O que pode nos salvar desse caminho de destruição? Essa é a questão que leva à próxima parte da história. No meio dessa corrupção total, Deus vê a necessidade de um julgamento, mas também oferece uma chance para que a humanidade se arrependa. Essa oportunidade de misericórdia é revelada de forma extraordinária através da figura de Noé, um homem justo em meio a uma sociedade corrompida. Mas como Deus, em sua justiça, decidiu agir diante dessa maldade crescente? Vamos descobrir como a terra, cheia de violência e corrupção, se prepara para um momento de intervenção divina que mudaria o curso da história. Você já imaginou o que seria viver em um mundo onde a maldade dominava cada esquina, onde a violência estava em cada palavra e a corrupção era uma segunda natureza das pessoas? Pode parecer um cenário distante, mas, de acordo com a Bíblia, foi exatamente isso que aconteceu antes do dilúvio. A história que vemos no livro de Gênesis nos revela um momento sombrio da humanidade. Antes de Noé e da arca, o mundo estava à beira do caos total. O que aconteceu para que Deus tomasse a decisão radical de enviar um dilúvio e destruir toda a humanidade, exceto Noé e sua família? Vamos descobrir juntos, passo a passo. Gênesis 6:5 nos dá uma imagem devastadora da sociedade da época. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imagine isso. A Bíblia nos diz que todos os pensamentos dos seres humanos eram continuamente maus. Não havia espaço para bondade, justiça ou misericórdia. A humanidade havia se entregado completamente à corrupção moral e espiritual. Cada ação, cada palavra, cada desejo estava corrompido pela maldade. Mas como chegamos a esse ponto? O que causou essa corrupção generalizada? A resposta está em parte na condição do coração humano. Noé, que viveu nesse período, é descrito como o único homem justo em um mundo totalmente corrompido. Gênesis 6:8-9. Isso nos mostra que a sociedade tinha se desviado tanto dos caminhos de Deus que os princípios divinos eram praticamente desconhecidos e desconsiderados. A violência não se limitava a atos físicos, mas estava presente no âmago dos corações humanos, refletindo uma destruição interna, espiritual e moral. Essa corrupção não surgiu da noite para o dia. Ela foi um processo gradual. O pecado foi se espalhando e dominando as mentes e os corações das pessoas. O texto de Gênesis 6:11-12 afirma que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A violência e a maldade tinham se tornado a norma. O que era visto como errado, agora era considerado comum. As pessoas viviam em desobediência a Deus, buscando seus próprios caminhos sem se importar com as consequências. Essa realidade era tão grave que Deus teve que intervir. Ele olhou para a terra e, diante de tanto mal, fez uma constatação dolorosa. O homem tinha se afastado completamente dos seus propósitos divinos. A maldade e a violência haviam atingido um nível que não podia mais ser ignorado. O que antes era uma civilização com grandes potencialidades, agora se via dominada pela corrupção em todos os níveis. Mas apesar de tudo isso, a história não termina com o julgamento de Deus. Aqui está o ponto crucial. Deus, na sua misericórdia, havia dado um tempo para que as pessoas se arrependessem. O tempo de graça era de 120 anos, e durante esse período, Noé foi chamado a construir a arca. Ele pregava a palavra de Deus, mas poucos o ouviam. A misericórdia divina se estendia, mas a maioria rejeitava a oportunidade de mudança. Isso nos faz pensar, como é possível que, mesmo em meio a tanta maldade, Deus tenha ainda oferecido um período de arrependimento? A resposta está na sua natureza, que é justa e misericordiosa ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu quando esse tempo se esgotou? O julgamento de Deus se aproximava, e a misericórdia estava prestes a ser encerrada. E se eu te dissesse que, após essa era de corrupção, Deus declarou o julgamento iminente, mas também deu a chance para que os homens se arrependessem? No próximo ponto, vamos ver como Deus, em sua justiça,
Anunciou o julgamento de uma maneira que deveria ter sido um alerta, mas também ofereceu uma oportunidade única de misericórdia. Você já se perguntou por que Deus, sendo tão misericordioso, decidiu trazer o dilúvio e destruir quase toda a humanidade? E mais, por que ele deu um prazo de 120 anos antes que o julgamento fosse executado? Essa história não é apenas sobre destruição, mas sobre um Deus que oferece misericórdia mesmo em meio à corrupção total. Vamos explorar juntos esse cenário sombrio antes do dilúvio e descobrir o que levou Deus a tomar essa decisão. O mundo antes do dilúvio estava em um estado terrível. A Bíblia descreve uma sociedade completamente corrompida, tanto moral quanto espiritualmente. Gênesis 6, 11 a 12 afirma: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida, pois toda a humanidade havia corrompido o seu caminho. Cada pessoa, com exceção de Noé, estava mergulhada no pecado. Mas o mais surpreendente é que, mesmo em meio a tanta maldade, Deus não trouxe o julgamento de forma imediata. Aqui está o detalhe mais fascinante. Deus deu à humanidade 120 anos para se arrepender. Em Gênesis 6:3, lemos: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é mortal. O seu tempo será de 120 anos. Esse período de graça revela o coração de Deus, que não deseja a destruição, mas sim o arrependimento. Deus não apenas declarou o julgamento iminente, mas também deu à humanidade a chance de mudar o curso de suas vidas. Imagine o que isso significou para Noé e para as pessoas ao seu redor. Durante 120 anos, Noé construiu a arca sob o comando divino e, ao mesmo tempo, pregava a mensagem de arrependimento. 2 Pedro 2:5. No entanto, ninguém o ouviu. A sociedade estava tão afundada na maldade que a mensagem de Deus foi ignorada. Isso nos mostra o quanto os corações estavam endurecidos, incapazes de perceber a gravidade de sua situação. Essa decisão de Deus de declarar tanto o julgamento quanto a misericórdia reflete seu caráter. Ele é justo e não pode tolerar o pecado, mas também é misericordioso e oferece oportunidades para que as pessoas voltem para ele. A destruição não era a primeira escolha de Deus. Ela veio apenas após inúmeras tentativas de chamar a humanidade ao arrependimento. Agora pare um momento para refletir. Se você estivesse no lugar daquelas pessoas, qual teria sido sua reação? É fácil criticar aqueles que ignoraram Noé, mas e nós hoje? Será que estamos atentos às oportunidades que Deus nos dá para nos arrependermos e nos aproximarmos dele? A história do dilúvio nos desafia a avaliar nossas próprias vidas à luz da justiça e misericórdia de Deus. Mas e quanto a Noé? O que o tornava diferente de todos os outros? Por que ele foi escolhido por Deus para uma missão tão grandiosa? No próximo ponto, vamos explorar quem era Noé e como ele se destacou como um homem justo no meio de tanta corrupção. Acompanhe e descubra. Você já parou para pensar como seria viver em um mundo onde absolutamente tudo e todos ao seu redor estão corrompidos? Onde cada pensamento e ação das pessoas está voltado para o mal? E ainda assim, se destacar como alguém íntegro? Parece impossível, não é? Mas essa foi a realidade de Noé. Como ele conseguiu ser justo em um ambiente tão contaminado? E o que isso nos ensina sobre o mundo antes do dilúvio? O contexto da época de Noé era assustador. Gênesis 6:5 nos dá uma visão chocante. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O mundo estava mergulhado em violência, corrupção e desobediência. Essa era uma sociedade que havia se afastado completamente de Deus. Mas em meio a esse caos, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Isso já nos deixa com uma pergunta: o que fazia Noé ser tão diferente? A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Gênesis 6:9. Isso significa que enquanto todos ao seu redor seguiam o caminho da corrupção, ele escolheu viver uma vida de obediência e comunhão com Deus. Ele não era perfeito, mas tinha algo que ninguém mais tinha: fé. Em Hebreus 11:7, vemos que, pela fé, Noé,
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, com santo temor, preparou uma arca para salvar a sua família. Noé não apenas ouviu a Deus, mas também agiu com base no que ouviu. Imagine o desafio de construir uma arca gigantesca enquanto seus vizinhos zombavam dele. Eles não acreditavam no julgamento de Deus. O coração da humanidade estava tão endurecido que ignoraram os 120 anos de pregação e o chamado ao arrependimento. Esse prazo, mencionado em Gênesis 6:3, mostra a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo em meio à corrupção, ele ainda deu tempo para que as pessoas mudassem. Noé é um exemplo vivo de como é possível ser íntegro, mesmo quando tudo ao redor nos puxa para o mal. Sua história nos ensina que Deus sempre vê aqueles que permanecem fiéis, mesmo que sejam poucos. O fato de ele ter encontrado graça diante do Senhor nos lembra que a justiça de Deus é acompanhada por sua misericórdia. Noé não foi salvo apenas por suas obras, mas porque confiava em Deus. Agora, faça uma pausa e reflita. O mundo de hoje também enfrenta corrupção e violência em níveis assustadores. Será que estamos vivendo de forma justa e íntegra como Noé? Ou estamos sendo influenciados pelas trevas ao nosso redor? É um chamado para cada um de nós. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.